Caio Alexandre, a notícia que explodiu no dia de hoje. Consegui essa apuração, graças a Deus. Muito trabalho a gente tá. E eu tinha falado um pouco antes com o Leiro. Eu falei, tô achando que é ele. E aí, quando eu fui atrás, meu irmão, corri de um lado, corri de outro. Era o Caio Alexandre. Apurei por um lado o Fortaleza. Inclusive, um abraço para meu querido João Pedro. Apuração em conjunta, resolvi o lado aqui da Bahia, de Salvador, ele resolveu o lado de Fortaleza, e enfim, a gente conseguiu trazer essa apuração conjunta sobre o Caio Alexandre. Mas tá aí na tela, entrou na disputa. Bahia está na disputa pela contratação do Caio Alexandre do Fortaleza. Esquadrão já abriu conversas e sinalizou a equipe cearense que deseja cobrir a proposta do Palmeiras pelo volante. A diretoria do Fortaleza efetuou o pagamento de 2 parcelas da compra do atleta junto ao Vancouver Whitecaps do Canadá, que será no valor de 2,5 milhões de dólares. Então, assim, só para a gente contextualizar e iniciar o debate, passar a bola para todos vocês, tem alguns dias já que o Bahia está olhando sobre isso. E aí o Bahia viu uma brecha, uma possibilidade, já que o Palmeiras não estava conseguindo fechar o negócio, falou por que não? E aí foi até a equipe do Fortaleza, perguntou, quanto é? Quanto é que eles estão oferecendo? Aí falaram X, estão oferecendo isso. O Bahia falou, eu pago o que o Fortaleza está querendo. Eu pago essa situação. E ainda tem um negocinho a mais aí, pelo que eu soube. Mas o Ulisses, inclusive, confirmou a proposta. Então, o Bahia está firme. Abriu conversas com Fortaleza. Não foi só sondou ou manifestou interesse. Não, falou lá com Fortaleza, abriu conversas, sinalizou o interesse e formalizou proposta pelo Caio Alexandre, jogador de 24 anos, que era emprestado da equipe do Canadá, do Vancouver, mas o Fortaleza tinha opção, tinha a prioridade e adquiriu o jogador aí pagando os 2,5 milhões de dólares junto ao Vancouver. Aí o jogador do Fortaleza, o Bahia agora está se acertando com o Fortaleza para tentar a contratação do jogador, que foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, um dos principais destaques do Fortaleza na temporada e na final de Sul-Americana, o primeiro semestre do Fortaleza que ficou entre os 10 primeiros colocados. Então, assim, contratação para mim, vou trazer análises que eu trouxe aqui, já depois da opinião de meus queridos amigos, mas para mim resolveria e entende todos os requisitos da ideia de jogo do City Football Group para o Bahia inserir e qualificar esse meio de campo da equipe. Marinho, Bara, Leiro, todos vocês. Rolou um superchat de 50 conto aí, pô, aí a gente tem que parar pra responder logo o que foi aí, veja aí, já passou? Tá dormindo? Apareceu pra mim agora, apareceu pra mim agora, então deixa quieto. Foi quando o Darinho não tava saindo. Pra eu mandar um abraço de Erlanderson. Pronto, um abraço pra ele, viu? Mandar um abraço aqui pra Juninho Leal, meu parceiro, que é comentarista também, tá em Fortaleza agora, disse que tem 2 horas preso aqui na live, viu? E o detalhe é o seguinte, é engraçado aquele ditado, né, de que nem sempre onde há fumaça há fogo. Aí João Andrade brinca, diz que às vezes é só um show de reggae. Me mandaram uma mensagem, pô, vai ser difícil esse meio campo do Bahia com Cauli, Everton Ribeiro e Fulano. Aí eu falei, Fulano? Falou, eu soube que tá indo. Aí eu falei com o Yuri, Yuri, me disseram esse nome aqui. Eu vou dizer não o nome, viu, Yuri, mas exemplo, me disseram outro jogador do Fortaleza. Na hora, aí eu falei com o Yuri, e aí, velho, bora atrás, vambora. Aí a gente foi atrás do que viu e acertou o que não viu. Porque quando chegou lá, falaram, não, tem realmente interesse do Bahia aqui e tal, mas não é esse, é o Caio Alexandre. Yuri fez, como é que é, rapaz? Porque esse aí não tava conversando com o Palmeiras, aí falaram, mas o Bahia quer atravessar. Então, assim, se você pegar eu falei ontem de você escrever Grupo City no Twitter e pegar os últimos posts da galera, muita gente cuspindo raiva pra cima do Bahia, era pra ter caído e não sei o que, por isso que deu no que deu e blá blá blá. E eu citei o seguinte, até em off hoje, eu lembrei o Palmeiras, falei, o Palmeiras 2018 podia ter caído para a segunda divisão. E o Palmeiras não caiu, porque o Santos salvou o Palmeiras e derrubou o Vitória naquele ano. Depois disso, o Palmeiras ganhou, se eu não tiver enganado, 3 ou 4 brasileiros, ganhou 2 Libertadores, né? E virou a potência que virou no Brasil. Falei, tomara que no mínimo seja um bom presságio com a gente. Não caímos e vamos começar a ganhar
coisas maravilhosas, digamos assim. 2014, né, a galera tá falando aí. Foi nem 18, 14. Vamos ganhar coisas maravilhosas no futebol brasileiro. E aí, resultado. Não é 18, é 14, pronto. Quando a gente olha o que o Bahia tá fazendo nesse momento, já anima, porque a gente não compara mais com o Bahia de antigamente. A gente compara com o Bahia do ano passado, desse mesmo Grupo City. O Caio Alexandre é um grande nome. A gente vai ficar aqui tentando montar a equipe, tentando descobrir. Depois, no final, a gente vai dizer, e quem marca no meio-campo, né? Como é que organiza esse meio-campo? O Rezende e quem? Qual é a situação de Acevedo, que até hoje, pelo menos pra gente, não foi passado pelo clube, não fez cirurgia. Qual é a situação de um Gregory que o torcedor procura e tal, mas o nome do Caio Alexandre do Bahia sondar e procurar dizer assim, ó, se vacilar, eu trago. Já mostra a princípio como é que a gente tá pro cenário nacional de mercado. Não só procurar e sondar, proposta tá na mesa, né? Proposta tá realizada. Isso. Aí sinalizou o Fortaleza que ia cobrir e tá na mesa do Fortaleza. E é bem possível que o Marcelo Paes até negue aí nos próximos dias e diga que não tem, mas tem. Tem proposta sim, inclusive o mesmo Marcelo Paes aí que disse que não tinha nada do Caio Alexandre com o Palmeiras e depois vocês viram que deu. Então assim, tem proposta sim, tá na mesa do Fortaleza, o Bahia tem interesse na contratação e entende que o Caio Alexandre pode ser uma peça fundamental nessa mudança do Bahia, nesse projeto, nessa ideia de jogo do Bahia para colocar as ideias tão faladas do Grupo City. Bara e Leiro. Cara, pra mim, um negoção, sabe? Um negócio, uma oportunidade de mercado até, ainda que não seja tão barato, mas porque é um jogador que o Bahia traria, estando num excelente momento, primeiro ponto é esse, em uma posição que é carente, né, no Bahia, um perfil carente também. E pra completar, velho, eu não sou desse time, sendo sincero, sabe, de que não teria jogador pra marcar, porque a gente fica muito mal acostumado com aquele volante clássico, aquele 5 e tudo, mas, velho, no futebol moderno hoje em dia, se você consegue estruturar um time compacto e utilizar, por exemplo, Jean Lucas e Caio Alexandre, juntamente com o Cauli, juntamente com o Everton Ribeiro, e o sistema defensivo bem alinhado, cara, isso aí marca muito bem, é um sistema defensivo. Não necessariamente você precisa ter aquele volante clássico. Então me parece que se ele vier, sabe, e se ele conseguir trabalhar desse jeito, organizando o time de modo a deixar a defesa bem protegida e esses atletas jogando bem aproximados, compactados, com muita movimentação, eu acho bem interessante. Inclusive a proposta do City, até do Manchester, também nesse sentido, não tem aquele volantão clássico, sabe? Então, não quer dizer que eu não queira que traga. Tem jogos que pedem, tem momentos da partida que pedem aquele volante mais protetor. Agora, nesse contexto, para mim, que o Alexandre cairia com uma luva no Bahia, muita qualidade para completar a simbologia, a imposição no mercado. É um jogador que viria em definitivo, então a gente teria também aí uma possibilidade de se valer desse atleta em um bom momento, entendeu? Então, velho, se isso acontecer, vai ser muito bom. E o que pode fortalecer é que o Palmeiras parece que tá querendo, mas ao mesmo tempo, sabe? Já teve mais próximo, já teve mais próximo em outros momentos. Hoje tá pouco, exato, entendeu? E o projeto pode se impor. E para mim, o Fortaleza, se o Bahia botar grana, ele não vai negar, não. Pra mim, pode ter que aceite, entendeu? O próprio Marcelo Paes, até antes do Leiro falar, o próprio Marcelo Paes já deu declarações ainda quando admitiu o interesse do Palmeiras, quando o Caio Alexandre falou que queria jogar no Palmeiras e tudo mais, ele já chegou a dar declarações que toparia negociar. Ele até fala que num primeiro momento ele pede, se eu não me engano, 50 milhões de reais, mas ele falou que o valor pedido naquele momento era muito para assustar. Para assustar, a gente estava em final de Sul-Americana e a pressão no jogador, então coloquei o preço lá em cima. Coloquei o preço lá no alto, pro Palmeiras falar, pera aí, sai daqui, não tem agora não e tal, mas que enfim, abre negociação por outro valor. Então assim, eu acho que ali na casa dos 35 milhões de reais, eu acho que tem negócio com o Caio Alexandre e acho, palpite, que o Bahia vai topar entrar nessa aí com o jogador. Também tem a parte do desejo do atleta, de querer vir para cá, de, enfim, de defender o Bahia, mas eu acho, palpite, que o Bahia vai se acertar com Fortaleza na negociação, que seria a maior negociação entre dois clubes do Nordeste aí, por muito. Querido Leiro. E só um adendo rapidinho, Leiro, só para complementar que você deve falar sobre isso, o Palmeiras, inclusive, contratou Aníbal Moreno, então
né, até isso poderia fragilizar essa utilização de Caio Alexandre por lá, entendeu? Então, até pensando em minutagem, nesse aspecto, de repente, não estou menosprezando o Palmeiras é um atrativo também, mas de repente, pela minutagem, pela sequência e pelo projeto, o Bahia pode, de repente, sair vantagem também. Vai lá, meu velho. É isso, né? Meu microfone tava mutado aqui, foi mal. Velho, em relação a Caio Alexandre, eu acho assim, um excelente jogador. Um cara, como o Bara falou, a galera fala muito, sistema defensivo e tudo mais, velho. O Fortaleza chegou a jogar com ele, Pochettino e o próprio, o que machucou o Hércules, né? E conseguia jogar, velho. Os caras são todo campistas, né? Como a galera gosta de falar, são box to box, são caras que atacam e defendem com a mesma qualidade. Então, eu acho que é um cara que pode realmente fazer valer aí essa característica do Bahia com o Group City, né? A partir de 2024, que é o que o Rogério Ceni deve implementar. Agora há pouco lá no canal tem uma participação do PM, né? Do canal Expresso Tricolor, canal com mais de 40 mil inscritos aí. E ele falou rapidamente sobre essa questão do Caio Alexandre, confirmou, obviamente, as tratativas e disse que algo em torno de 35 milhões de reais seria suficiente para tirar o Caio Alexandre da equipe do Fortaleza. Basicamente, aí, cerca de 7 milhões de euros. E vale lembrar, apesar da cara de cansado aí, do começo da calvície, ele só tem 24 anos, tá? Então, assim, é um jogador ainda que tem muito valor de revenda, se for o caso, se for para jogar depois no outro clube do Grupo City mais para frente, ou para vender para algum outro lugar depois. Então, é um jogador que, além do Bahia contratar com oportunidade de mercado, como o Bara falou, velho, 35 milhões de reais era basicamente o que o Bahia inicialmente ia pagar em Jean Lucas. Então é um valor assim, bem acessível para o que o Bahia estava prospectando no mercado. Então, seria, só para contextualizar, a maior venda e a maior compra do futebol nordestino, né? Porque são duas equipes do futebol nordestino, o Bahia contratando ele por 35 milhões de reais, o Fortaleza seria a maior venda, né? E o Bahia faria aí a maior compra até esse presente momento. Se vai acontecer alguma compra depois, mais pra frente, a gente não sabe. Mas até esse presente momento, se confirmando esses valores aí de 7 milhões de euros, que foi o valor trazido, né, pelo nosso amigo PM, Paulo Matheus, lá do canal Expresso Tricolor, a expectativa é essa. Eu, particularmente, acho que é um valor bem acessível para o Bahia, é um valor bem acessível para essa nossa nova realidade, e é um jogador que faz muita diferença. O meio de campo com Alexandre, Jean Lucas e Cauli seria assim, algo fantástico, na minha opinião. 24 anos, pô. A gente tá falando de jogador de 24 anos, pô. Não é um jogador de 24 anos, pô. Um jogador muito jovem, que ainda tem muito lastro. Eu também acho que o Bahia vai avançar. Claro que precisa se acertar com um jogador mais... o Bambá, né, o dinheiro no bolso, pode fazer o Caio Alexandre aí, até um projeto, uma vislumbração, vendo a movimentação no Bahia no mercado com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro, com outras contratações, pode fazer o Caio Alexandre olhar para cá com um pouco mais de carinho e quem sabe fazer essa troca. Só antes do Marinho falar também, a maior negociação entre clubes nordestinos é o Marcos Vitor, 3 milhões de reais? Acho que foi algo bem baixinho assim. É a maior negociação envolvendo duas equipes nordestinas. É o Marcos Vitor. Ou seja, seria uma quebra absurda em todos os sentidos. Quebra do Fortaleza de maior venda, quebra do Bahia de maior compra, quebra entre duas equipes nordestinas negociando o jogador. Então, assim, realmente eu espero que seja confirmada, porque eu acho que o Caio Alexandre tem tudo. Depois do Marinho falar, eu vou trazer a análise de duas pessoas sobre o Caio Alexandre, que vai ajudar a gente a entender do porquê eu acho que o Caio Alexandre é esse jogador que pode ser fundamental nesse time do Bahia. Marinho. Imagine aí, rapaz. Caio Alexandre com essa lataria variada tem 24. Aí vem Ferreirinha, seco, parecendo um menino, 26. As coisas do futebol que a gente tem que entender. Brincadeira essa parte, mas vamos lá. Seria não, né? Eu quero dizer, Yuri, que será. Porque eu vi um tweet até que os caras disseram que o Bahia ativou o Omatic. Quem jogou Brasfoot aí, L-Foot, essa galera dessa época aí, o Omatic era quando você botava a manha pro time ficar com dinheiro. Eu fazia isso na 4ª divisão, irmão. Sabe? Comprando Deus e o mundo. Então, assim, o Caio Alexandre é um nome que cai como uma grata surpresa pelo tamanho do Caio Alexandre, né? Tipo, um jogador que foi destaque junto com o Caleb, né? Junto com a linha de frente até do Fortaleza. Eu acho engraçado que teve um brother de Fortaleza que me mandou uma mensagem dizendo: rapaz, o Moisés não tá bem lá fora, fala aí pra ver se o Bahia vai buscar. E o próprio Fortaleza foi buscar quando viu que o Moisés não tava bem, e o Moisés retorna pro Brasil. Mas o Caio, se chegar concretizando, eu torço para que isso aconteça, é um cara que vai ajudar muito, né? Muito. E é jovem, não é aquela questão de status
talvez pro Nordeste seja, né? A gente olhar um jogador como o Caio Alexandre do Fortaleza e o Bahia hoje, com o poder financeiro que tá partindo para cima para contratar, tendo aí o Caio Alexandre como foco. Tomara que concretize, porque fez uma grande temporada e vai nos ajudar muito. Alguns números aí do Caio Alexandre na tela, inclusive um abraço para meu parceiro do FBTV, o Fábio, né? Deixa eu só confirmar o nome dele. Felipe Barros. Perdoe, Felipe. Felipe Barros, meu parceiro lá do FBTV, que sempre me ajuda, a gente sempre conversa sobre jogadores, e ele me cedeu essa imagem aí. Vou jogar o canal dele na tela depois da análise dele também, para vocês seguirem lá, acompanhar também o FBTV, que faz um trabalho brilhante nesse sentido de análise de jogadores, sobre mapeamento de jogadores, e cada vez que um clube contrata alguém, ele faz uma análise aí, e ele me cedeu essa imagem aí do Caio Alexandre para poder usar e a gente falar um pouco mais sobre ele. Caio Alexandre em 2023, 65 jogos, 61 como titular. Eu ouvi, inclusive, Marinho Barileiro, de lá de Fortaleza, a seguinte assim, ó, esse cara não cansa não, pô, porque ele tá sempre 90 minutos em campo, todos os jogos, corre o tempo inteiro, impossível, esse cara não cansa. Então, assim, se machuca muito pouco, e a gente dá pra ver pela quantidade de jogos e quantidade de jogos de titular. Então, assim, é mais um trunfo pro Caio Alexandre. 5 gols, 6 assistências, 4 pré-assistências. Pré-assistências é aquele toque antes da assistência. O nome já diz, né? A pré-assistência, para quem aí fica em dúvida, 4 pré-assistências, 45 passes para finalização. Isso para um cara que vem mais de trás, primeiro, segundo volante, jogando muito de primeiro volante lá no Fortaleza, e eu vou trazer essa mensagem. Então, 45 passes para finalização, 7,7 recuperações na posse de bola por 90 minutos, ou seja, quase 8 recuperações de posse de bola, número altíssimo para mim, na minha visão, para um cara do meio de campo. Eu lembro que teve um jogo que a gente destacou o Rezende, que, se eu não me engano, foi o líder de recuperações de posse de bola em uma partida, e, se eu não me engano, foram 11, 13, algo do tipo assim. Então, só para a gente ter noção, são 8 de média a cada 90 minutos, quase 8 de média, 7,7 do Caio Alexandre. 6,5 perdas na posse de bola por 90 minutos, 90% de acerto no passe, algo absurdo, porque esse cara, ele é o motorzinho da equipe do Fortaleza, a jogada passa por ele, claro, não comparando os dois jogadores, mas seria o Rodri da equipe do Manchester City, que a todo momento a bola passa por ele, dita o ritmo de jogo do Manchester City. O Caio Alexandre faz uma função parecida na equipe do Fortaleza. 14 amarelos, nenhum cartão vermelho. Esse foi o 2023 de Caio Alexandre. Claro, assim, né? É porque no futebol moderno, às vezes, as funções, posições se misturam. Mas ele tem as características de um segundo volante, que é aquele cara que dita o ritmo, aquele cara que faz a transição entre o meio de campo, e entre a defesa, no caso, e o ataque, né? Só que no Fortaleza, por ele ter essa facilidade no passe, ele é o primeiro homem, primeiro volante que dá a saída de bola. Ele é o cara que vai buscar a bola na zaga, ele é o cara da saída de bola, literalmente. Toda jogada passa por ele. Toda jogada passa por ele. Tanto que de 2022 para trás, era o Felipe, né? Que vocês até conhecem e tal, jogou no Fortaleza por muitos anos. E ele fazia essa mesma função. Só que o Caio Alexandre potencializou ainda mais, porque o Caio Alexandre tem mais visão e tudo mais, é um jogador mais intenso, é um jogador muito intenso. Jogou mais de 90% dos jogos do Fortaleza no ano, raramente se machuca. Muita gente fala que o fôlego dele é inacreditável, porque ele joga absolutamente todos os jogos, os 90 minutos. Então o lado físico dele, o lado tático é muito bom, fora a qualidade técnica que ele tem, que também é absurda. Foi o que mais me chamou a atenção, Leire, galera, é que todo mundo que você pergunta de Caio Alexandre, além dessa qualidade no passe, é esse vigor físico que ele tem. Todo mundo fala disso, desse vigor físico, dessa capacidade de jogar 90 minutos, de se machucar muito pouco, de não cansar, de correr o tempo inteiro. E aí, me compararam até assim, ele falou do Felipe, aí eu perguntei do Juninho, eu falei, pô, lembra o Juninho Valora também? Aí ele falou, Juninho, mais o Felipe, mas o Caio é muito superior aos dois. É um jogador de muita qualidade, né, velho? Como eu falei até no meu comentário antes do áudio aí, é um cara que é uma espécie de box-to-box, né? Ele tem a capacidade tanto de defender quanto de atacar a mesma qualidade, e é justamente o jogador que faltava no Bahia. Eu acho que o Jean Lucas tem um pouco dessa
dessa função também, eles podem jogar juntos. Acho que o Bahia tá buscando mais dinamismo, né? Mais dinâmica nesse meio de campo. O Bahia deve jogar mais com a bola nessa temporada, então você ter jogadores que têm essa qualidade, né, de marcar e defender, de atacar e defender com a mesma volúpia, né, com a mesma qualidade, isso é muito relevante. Então faz todo sentido com a ideia do Bahia ter hoje em dia uma ideia, né, para 2024 de ter a posse de bola, de ser um time mais propositivo, porque o Rogério Ceni já falou isso claramente, né? Desde da coletiva do jogo contra o Atlético Mineiro, né, o último jogo da temporada, quando o Bahia se salva, ele fala que para 2024 ele deve fazer um time diferente, é fazer um time que jogue mais, é fazer um time que domine mais as ações do jogo, né? O Rogério Ceni claramente teve que fugir, entre aspas, das ideias do Grupo City, né? Ele chegou falando isso, queria ter que fugir dessas ideias do Grupo City para poder salvar o Bahia do rebaixamento, conseguiu fazer isso, e agora em 2024, podendo investir, né, praticamente como o Mário Júnior já falou aqui, com um cheque em branco, né? O Bahia hoje tem praticamente um cheque em branco na mão. Pode contratar ou pode brigar por qualquer contratação com qualquer clube do Brasil, né? E você podendo montar o time com as características que você quer, com jogadores que você quer, com dinamismo, jovialidade, enfim, eu acho que o Bahia tem realmente essa faca e o queijo na mão para poder desempenhar um papel muito mais importante em 2024 na temporada, e acho que passa muito também pelo Caio Alexandre. Eu acho que ele é um ritmista, assim, um cara que sabe conduzir o jogo, que sabe acelerar quando tem que acelerar, que sabe cadenciar quando tem que cadenciar, vira jogo, toca de lado, faz lançamento longo, chega ao ataque, faz gols, né? Mesmo sendo um primeiro e segundo volante, aí muitas vezes ele faz gols também, consegue chegar ali e pisar na área. Então, de fato, a gente tá falando, bicho, de o principal jogador do Fortaleza na temporada, talvez, e um cara e um time que chegou na final do Sul-Americano, um time que vem brigando por Libertadores constantemente. Então a gente tá falando de um dos principais jogadores de um dos principais clubes do Brasil hoje. A gente eu não tenho nenhum medo de afirmar que o Fortaleza hoje tá é um time top 10 do Brasil, né? E a gente tá falando de um dos principais jogadores de um time top 10 do Brasil, né? Então, eu acho que a gente tá realmente aí com uma grande possibilidade de contar com um grande jogador e, como eu já falei, apenas 24 anos. Tem uma lataria cansada, parece que tem 30, mas só tem 24. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Caio Alexandre. Rapaz, o Caio Alexandre, ele começa a sua carreira profissional, né, no Botafogo. Joga num time bagunçadíssimo, que era o Botafogo de 2020, né, que acabou de ter rebaixado. Mas ele foi ali, talvez, ao lado do Pedro Raul, um dos pouquíssimos que se salvou. Né? Sempre foi conhecido por ser um volante que não marca tanto, não tem tanta pegada de marcação, mas tem muita qualificação em saída de bola, passe longo, aquele passe que conecta, né, o campo de defesa com o terço final. Sempre foi bem nesse sentido. Finalizava bem de média distância, fez vários gols pelo Botafogo. Foi pra MLS, né, jogar lá no Canadá, no Vancouver Whitecaps. Teve 2 lesões chatas em 21 e 22 e praticamente não joga. Né, vem pro Fortaleza em 22, tem mais uma lesão. Só vai jogar de fato agora esse ano de 23, onde foi, pra mim, o melhor ano da carreira dele, sabe? Jogou a temporada inteira, mais de 60 jogos. Fortaleza acabou o Campeonato Brasileiro com uma imagem ruim, né? Mas até a final da Sul-Americana eles estavam no G6, chegaram na final da Sul-Americana, enfim. Foi um jogador importante de uma equipe que brigou em cima no ano. Para mim, falei isso inclusive durante a temporada 23. Foi um dos melhores volantes do futebol brasileiro e sempre com essa mesma característica. Não marca tanto, tem que ter um meio campo ali. Se ele fosse o primeiro volante, o resto do time tem que ajudar um pouco para recompor. Eu usaria como segundo homem de meio, né? Mas assim, qualidade com a bola no pé, para conectar o time, criar uma chance de gol, finalizar, isso aí é com ele, cara. É um jogador que me agrada bastante. Então é isso. Ele já traz aí um ponto que ele acha melhor de jogar de segundo volante. Porém, ele fala Leiro, em um aspecto, se ele tiver que jogar de segundo volante, o time tem que ajudar. Que é o que acontece no Fortaleza, que o time ajuda. Então, assim, não é que seja impossível ele ser o primeiro volante. Ele pode ser o primeiro volante com a ajuda do Jean Lucas, os dois revezando ali para fazer essa função, os dois com a liberdade de sair. É o jogo moderno que tanto se fala hoje em dia. Essa dor de cabeça é para Rogério Ceni, mas pode ser que faça também essa função do primeiro volante, tenha a qualidade no passe como seu maior fator, como seu primordial. Então eu não ficaria surpreso se Ceni chegasse ou tentasse colocar na ideia de jogar todos eles juntos, caso realmente se confirme a vinda do Caio Alexandre. Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro, o Cauli, se Ceni conseguir encaixar isso, colocar na cabeça que todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que se doar um pouco mais, os pontas, os meias, enfim, eu acho que ele pode conseguir encaixar todo mundo nesse time do Bahia.